Olá pessoal, bom dia. Eu me chamo Gabriel, sou aluno do curso de Ciências Biológicas da Faculdade do Futuro e estou aqui hoje para me gravar uma videoaula sobre peixes. Bom, a gente sabe que peixes é do filo cordados, subfilo vertebrados. Então, vamos começar. Essas aqui são algumas das características gerais do grupo dos peixes. Bom, respiração branquial. A gente sabe que como os peixes vivem na água, eles tiveram que ter uma adaptação para respirar embaixo da água, né? Normalmente a gente pensa, como é que os peixes conseguem respirar embaixo da água? Mas na água existem partículas de oxigênio diluído na água. Então, o peixe tem uma estrutura específica para essa respiração, que no caso é as brânquias. Ali, no caso, a água passa entre as brânquias. Ali tem uma estrutura que consegue absorver esse oxigênio presente na água para o peixe. Ectodérmicos. Bom, o que seriam ectodérmicos? Os peixes, a regulação de temperatura do seu corpo não é dentro, e sim por fora. A gente, ser humano, a gente, independente do ambiente que a gente está, a nossa temperatura corporal é constante. Agora, já nos peixes, não. Então, nos peixes, vamos supor, se a água tiver 10 graus Celsius, essa temperatura do seu corpo vai ser 10 graus Celsius. Se ela tiver a 15, a temperatura do corpo vai ser 15 graus Celsius. Já a gente, ser humano, não. Se o ambiente, se a temperatura corporal nossa diminuir ou aumentar, a gente morre. Na questão dos peixes, não. A temperatura dele vai variar de acordo com o ambiente que eles vivem. Possui uma linha lateral. A linha lateral é exatamente uma linha longitudinalmente no peixe. Essa linha lateral é muito importante para os peixes. Essa linha lateral é um órgão sensorial. É um órgão de sensor. Você já pensou lá, você vê um peixe, aí você fala assim, parece que ele está raso, você fala, eu vou pegar esse peixe com a mão. Mas assim que você leva a mão na água, o peixe do nada, ele dispara. Aí foi para um lado, você pensa, mas como que esse peixe sentiu essa vibração na água que conseguiu sair disparado nadando? Bom, é através dessa linha lateral. Essa linha lateral tem a capacidade de fazer o peixe sentir pequenas alterações e vibrações na água, fazendo assim ele sair nadando. Essa linha é muito importante na questão da predação, porque ela ajuda demais nessa questão de predação, porque o peixe consegue sentir diferentes tipos de vibrações na água. Os peixes são hidrodinâmicos. O que seriam hidrodinâmicos? Normalmente a gente, aqui na presença do ar atmosférico, a gente fala aerodinâmicos, que consegue cortar o ar mais facilmente. O corpo dos peixes são hidrodinâmicos, ou seja, eles são capazes de cortar a água mais facilmente. O corpo dele é todo desenvolvido para que facilite eles nadar na água. Porque a gente sabe que a resistência da água é bem maior do que a resistência do ar, né? Então, esse corpo dele já é adaptado para isso. Eles possuem um coração com 2 cavidades. Bom, o coração deles é bem mais, como eu vou dizer, é um coração não tão desenvolvido como o do ser humano, que o ser humano possui 4 cavidades, o dos peixes não, apenas 2 cavidades. Os peixes possuem apenas sangue venoso. O sangue entra venoso no coração, e sai venoso do coração, faz as trocas gasosas e volta para o coração venoso. É um sistema circulatório bem simples. Ele sai do coração, passa pelo corpo e volta pelo coração. Tudo venoso, pelas 2 cavidades. Sistema digestório completo. Bom, o que seria esse sistema digestório completo? Os peixes possuem sistema digestório completo, com boca e ânus. Possui estruturas de entrada e de saída. Escamas. Os peixes possuem escamas na sua pele. Excretam amônia ou ureia, independente do grupo. Depende do grupo. Algum grupo, os peixes cartilaginosos excretam ureia e os ósseos amônia. Esses aqui são os grupos de peixes que a gente tem: agnatos, condrites e osteites.
Hoje a gente vai falar dos grupos dos osteíctes. Esse grupo quer dizer o quê? Ostei é osso, ictis, peixes. Então, peixes ósseos. Os peixes ósseos. Os peixes ósseos são um grupo com maior quantidade de indivíduos e espécies. 90% de todos os peixes são do grupo dos peixes ósseos. Os osteíctes vivem em qualquer tipo de água doce, salobra ou salgada. Bom, nessa primeira parte aí, 90%, quer dizer que ele é o grupo mais vasto que existe. Vou dizer assim, que de cada 10 peixes, 9 são do grupo dos peixes ósseos. Bom, é um grupo muito vasto e com muitas espécies. Acho que geralmente a gente ainda não descobriu todas as espécies, logicamente. É o grupo que a gente descobre mais espécies de vertebrados. Os peixes são... Os peixes ósseos conseguem viver em qualquer tipo de água, independente dela, é porque eles têm uma capacidade de adaptação muito grande. Os peixes ósseos são capazes de viver em lagos em grandes altitudes com baixo nível de oxigênio, em águas com baixo nível de oxigênio, em lugares extremamente gelados. São peixes com grande capacidade de adaptação. Além disso, os peixes ósseos são é o único grupo de peixe que consegue fazer cardumes. O que seriam esses cardumes? Cardumes é um aglomerado de peixes que funciona como um só. Cada peixe vai do lado do seu vizinho ali como fosse um só, de forma correta, sem atrapalhar. É uma vida, vamos dizer, como funciona como um só. Os peixes ósseos, as suas características gerais. Esqueleto ósseo. Bom, os esqueletos dos peixes, logicamente, são ósseos. Eles possuem 3 partes: cabeça, esqueleto ósseo e nadadeiras raiadas. Esses são o esqueleto, as 3 partes do esqueleto ósseo. Muco. Bom, o que seria esse muco? Muco, quando você mesmo pega num peixe, ali, quando você acaba de tirar o peixe da água, você tem grande dificuldade de conseguir segurar esse peixe na mão. Por quê? Porque ele escorrega para um lado, para o outro, às vezes acaba até caindo de volta na água. Mas esse muco não é exatamente para isso. Esse muco que o peixe produz é para quê? Para facilitar o seu deslocamento na água. Como eu disse, a resistência da água é bem maior do que a do ar. E também protege infecções, entre outras coisas. Esse muco é produzido por glândulas específicas do peixe. O peixe também tem um opérculo. O opérculo é uma característica dos peixes ósseos. Esse opérculo, como funciona? Esse opérculo é nada mais do que ele fecha as brânquias, a passagem de água pelas brânquias. A gente sabe que o peixe está nadando, ele funciona como ele tira o oxigênio. A água passa pela boca, sai pelas brânquias para retirar do oxigênio. Esse opérculo é uma estrutura que fecha a passagem de água pelas brânquias. Boca anterior. O que seria essa boca anterior? A boca dos peixes são na frente. Os peixes possuem a boca bem na frente do focinho ali. Ali também a gente tem as narinas, bem na parte pouco acima da boca anterior dos peixes. Escamas dérmicas. O que seriam essas escamas dérmicas? Escamas dérmicas são escamas que têm origem na derme. As escamas dos peixes ósseos têm origem na derme e elas são basicamente 3 tipos. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque basicamente apenas muda a forma da escama, mas todas têm origem na derme. Excretam amônia, como eu disse. Alguns peixes de alguns outros grupos excretam ureia. Agora já os peixes ósseos não, eles excretam amônia. Possuem bexiga natatória. O que seria essa bexiga natatória? Bom, aí se pergunta, professor, bexiga natatória é o quê? Uma bexiga como se fosse a do ser humano funciona como um lugar que vai a urina do peixe? Não, não funciona assim. A bexiga natatória do peixe é um saco que infla ou desinfla. O que é isso? Para que isso serve, professor? Para facilitar a flutuabilidade do peixe.
fazendo assim ele gastar menos energia. Se a sua bexiga natatória ela enche de ar, o peixe tem maior facilidade para subir para a superfície da água. Se ela diminui, ele tem maior facilidade de afundar. Assim, ele diminui o esforço e regula o seu equilíbrio na água, para onde ele vai. Bom, aqui a gente tem uma imagem de um peixe ósseo. Como eu disse, a narina na parte frontal do peixe, na parte anterior do peixe, os olhos, o opérculo, como eu disse, fica nas brânquias, é a estrutura que regula a passagem de água nas brânquias. Tem barbatana dorsal espinhal, barbatana dorsal mole, barbatana caudal, a barbatana que regula, que funciona como um leme nos peixes. Funciona não, ela é um leme dos peixes. O pedúnculo, a linha lateral que eu disse que é o órgão sensorial, aqui a gente dá para ver claramente essa linha no peixe lateralmente. Barbatana anal, o ânus, como eu disse, é um sistema digestório completo, o peixe possui boca e possui ânus. Escamas, que aqui é dessa forma diamante, como se fosse um diamante, mas ela muda também de acordo com a espécie do peixe. Barbatana pélvica, barbatana peitorais e, como eu disse, a boca, sistema digestório completo, boca com ânus. Nos peixes ósseos. Bom, os peixes ósseos têm dois grupos, actinopterígenos, sarcopterígenos. Bom, o actinopterígenos é o mais diversificado, é o que possui maior quantidade de indivíduos. Basicamente, a maioria dos peixes ósseos são actinopterígenos. Nadadeiras raiadas. Professor, o que seriam essas nadadeiras raiadas? Entre as nadadeiras tem raios, de uma lado a lado. Tem raios lado a lado um do outro, assim a sua nadadeira fica bem mais flexível, de forma mais flexível. Ovíparos. O que seria esse ovíparos? Os peixes ovíparos são aqueles que botam ovos. A sua fecundação, no caso, é externa. A gente vai ver isso mais para frente. Os sarcopterígenos, nadadeiras lobadas, diferentemente dos actinopterígenos, a nadadeira aqui é lobada, não raiada. Alguns são pulmonados, alguns têm os pulmões, ancestral dos anfíbios. Aqui nos peixes ósseos, no sarcopterígeno, a gente fala que é como se fosse o último, o último indivíduo antes da evolução tirar os seres da água e eles começarem a povoar o meio terrestre. Como vou dizer? Vamos dizer que o Sarcopterígenes foi aquela espécie que marcou a evolução. Dali deram origem aos anfíbios. Eles são o grupo de vertebrados. O último grupo de vertebrados ali são os Sarcopterígenes antes de sair da água. Então vamos dizer que eles foram o percussor da saída da água, porque eles já possuíam pulmões. Não tinham a capacidade exatamente de sair da água, mas já possuíam pulmões. Alguns sarcopterígenos têm a capacidade de mudança de rios. Como isso funciona? O peixe tem uma capacidade, como ele é pulmonado, ele tem uma capacidade de atravessar uma área não muito grande, mas sim uma área pequena. Ele tem essa capacidade de atravessar essa área para chegar em outro rio, na terra. Ele tem essa capacidade com as suas nadadeiras lobadas que facilitam eles fazerem isso na terra. Eles conseguem sair do meio aquático, passar uma pequena porção de terra até chegar em outro rio. Bom, os peixes ósseos. Os peixes ósseos, vamos falar um pouquinho agora da reprodução. Os peixes ósseos são dioicos. A fecundação pode ser externa ou interna, ocorrendo cuidado parental ou não. Mas, professor, o que são peixes dioicos? O que são seres dioicos? Bom, os seres dioicos são assim. Os peixes possuem sexo separado. Possui macho, possui fêmea. Mas como ocorre essa fecundação, então? Como a maioria é ovípara, os machos lançam a grande quantidade de esperma aonde que estão os ovos, e esses espermos acabam fecundando os óvulos de forma externamente.
A fecundação pode ser externa ou interna, como eu disse. O que seriam essas? Externa é a fecundação que ocorre, como eu disse, ovípara. A fecundação, os machos lançam um esperma na água que vai e chega no óvulo e fecunda. Ou interna. Como ocorre essa fecundação interna? É como ocorre nos... Vou dar um exemplo aqui dos cavalos marinhos, que a fecundação é interna, ocorrendo cuidado parental ou não. Como seria esse cuidado? É como ser um cuidado de mãe e filho. Vamos supor assim, a fêmea o peixe fêmea, ele cuida, normalmente é a fêmea, cuida do indivíduo, do seu óvulo ali para evitar a predação. No caso dos cavalos marinhos, já é o macho que cuida da prole, né? Que tem aquele saco que fica a prole ali. Tendo desenvolvimento direto ou indireto. Professor, o que é esse desenvolvimento direto ou indireto? Bom, o desenvolvimento direto é aquele desenvolvimento que não possui fase larval. Agora, o desenvolvimento direto já é aquela que possui fase larval. Normalmente não é desenvolvimento indireto. A gente sabe que na biologia tudo tem exceção e aqui não é o caso, né? Como eu disse, o próprio cavalo marinho, que é o macho que fica, vamos dizer assim, que fica grávido, ali o desenvolvimento já é direto. Os seres que nascem já são como seres adultos. Apenas vão crescer e ganhar massa. Vamos dizer assim que é um ser, tipo o ser humano. A gente, ser humano, tem desenvolvimento direto. A gente já nasce com aquela estrutura de corpo toda formada como vai ser adulto. Apenas vai crescer e ganhar massa. A maioria dos peixes não. Os peixes ovíparos, quando eclode o ovo, passa pela fase larval para depois atingir a fase adulta do peixe, mudando a forma do corpo, algumas vezes, uma ou duas vezes, independente. A piracema. A piracema é o percurso que o peixe percorre em direção às nascentes dos rios. Bom, então, professor, a piracema, os peixes que estão lá em água, no mar lá, eles vêm, saem, sobem para o rio acima? Não, nem todos. Agora me bateu uma dúvida aqui, mas não, acho que nenhum de água salgada faz isso não. Geralmente são peixes de água doce que sobem o rio. A piracema nada mais é do que a subida dos peixes em direção à nascente do rio, como que diz. Geralmente vai ocorrer durante a época da chuva, onde os rios estão mais cheios, que facilitam a subida do peixe. A piracema é um caso mais falado por causa de impactos, né, ambiental, porque geralmente o homem, algumas pessoas sem conhecimento fazem barreiras nos rios que impedem a subida dos peixes, que acabam dificultando essa piracema, que acaba ocorrendo até a morte vamos dizer assim, a extinção de espécies, que o peixe não consegue chegar na nascente para desovar e acaba morrendo. E essa piracema também, na época da piracema mesmo, geralmente não pode ocorrer a pesca, né? Porque, vamos dar um exemplo aqui do salmão. Quando o salmão está subindo o rio lá, aquele rio lotado de peixe lá, você simplesmente jogava uma rede lá e pegava lá milhares de peixes lá. Essa subida dos rios pelos peixes acabam ocorrendo da perca de massa deles. Eles perdem muita massa subindo no rio, mas isso não, de uma forma, não é ruim para o peixe. Por que não é ruim para o peixe? Porque essa perca de massa aí, quando o peixe já chega lá com essa perca de massa, ele já chega pronto para desova. Eles já chegam lá, vamos dizer assim, maduro para desova. Chegou, colocou os ovos e pronto. Então, essa é a piracema. Vale lembrar que você seja consciente. Se você tem um rio na sua propriedade, não represe ele, porque você pode estar acabando com a vida do rio. Então, essa piracema é muito importante e a gente não pode fazer isso. Então, vamos preservar. É isso. Muito obrigado a todos. Obrigado pela atenção.